Antônio em Contexto. As notícias contextualizadas, cultura, política e cidadania. Informações que formam Antônio em Contexto. Para você que sempre nos acompanha aqui pelas nossas plataformas digitais, é sempre uma satisfação poder fazer e ter a sua companhia. Rapaz, isso aqui é pra tá andando na rua, dá uma pulverizada no sistema, viu? Pois bem, nós estamos aqui exatamente ao lado do vereador Ademar Alves de Freitas Júnior. Ademar, agora é solidariedade? Solidariedade. Olha aí. Obrigado por conversar com a gente. Nós tivemos aí um período legislativo atípico, né? E geralmente nesse período era um período para recesso, mas a Câmara resolveu optar por continuar, abrir mão do recesso, e a pauta das últimas semanas tem sido instigante. Não poderia ser diferente no momento de pandemia, onde a sociedade espera uma fiscalização com os recursos provenientes do Covid. Nós temos que estar atento a isso, e é isso que a Câmara tem feito, né? Fazendo seu trabalho de fiscalização, fazendo seu trabalho de estar acompanhando as denúncias, as demandas, e diante das sessões remotas que nós temos, que não é igual às sessões presenciais, felizmente temos que preservar aí alguns colegas vereadores, que tivemos vários que pegaram a Covid e graças a Deus todos se trataram, se recuperaram, outros ainda em recuperação, e diante disso nós temos que dar continuidade ao trabalho. Não fazia muito sentido nós termos um recesso em um momento em que a cidade mais precisa que esta casa esteja atuante. Agora, nós agora falamos da Câmara e as andanças do vereador Ademar Freitas. Cheguei ali e achei você brincando, batendo o pé na calçada, dizendo: olha, como é que é o pé de quem anda? Como é que tá as andanças aí? O que está dando para fazer de leitura, da expectativa do povo? Essa mistura de medo em função da pandemia, mas ao mesmo tempo preocupação com o que há de vir e a conjuntura aí. Hoje a gente vive um ano atípico para tudo, né? E o que a gente observa na sociedade é uma insegurança com relação a todos os acontecimentos, seja de eleição, seja de gestão, seja dos trabalhos legislativos, seja dos trabalhos executivos, todo mundo muito apreensivo, querendo resposta, e será realmente algo diferente. A gente ainda não sabe como lidar ao exato com esse emaranhado de informações e de dúvidas. Vereador, agora falando especificamente da produção específica do vereador Ademar Freitas, agora nesse segundo semestre, em termos de indicações, projetos, parece que tem aí, o que a gente pode pontuar como já produção nesse período? Nós tivemos alguns projetos de lei aprovados que tinham sido dada entrada ainda em 2019, e conseguimos que a tramitação corresse dentro da casa, foram aprovados projetos importantes para a cidade, como prestação de conta das empresas de serviço típico, que chegamos a esse questionamento diante de uma convocação do secretário de Infraestrutura para vir à Câmara, e ele se negou a prestar conta do recurso de iluminação pública do município. Para que a Imperatriz tenha ideia, 25 milhões. Esse recurso, a empresa, você não sabe aonde foi empregado. Qual foram as ruas que tiveram ampliação de iluminação pública? Qual foram as ruas que tiveram substituição por iluminação de LED? Enfim, uma caixa preta que o município ainda tem, e que diante da negativa, da ausência do secretário de Infraestrutura em prestar conta, nós tivemos a ideia de fazer essa lei, obrigando que a prestadora, a concessionária de serviço público, ela faça anualmente esta prestação de contas. Não dá mais para nós termos um recurso público aonde ele não seja transparente. E diante de outras demandas também, acompanhando o serviço da Prefeitura, e aí eu quero, nesse momento, parabenizar o serviço da Prefeitura, lá no bairro da Caema, fazendo o bloqueteamento da Rua de Niterói, a Rua da Paz. A gente conseguiu colocar na nossa emenda impositiva, que foi derrubada pelo prefeito no tribunal, mas está aí fazendo o bloqueteamento de algumas vias no bairro da Caema, bairro próximo do centro, que merece muito mais
que merece ser lembrado, que merece ter os serviços públicos à altura de toda aquela comunidade. Então fica aí também os nossos parabéns aí aos serviços executados de bloqueteamento no bairro da Caema e também o de pavimentação lá no Camaçari, né? A rua da escola, Rua Raimundo, lá da escola sendo pavimentada, e a população do Camaçari também agradece. Essa semana tá marcada, né, com a presença de secretários. Ontem teve o secretário Leandro Braga, inclusive nós já divulgamos aqui, já mostramos no Antônio em Contexto, nos pormenores, alguns detalhes importantes, mas teve entre você e ele, vamos usar um popular aí, um discurso aquecido, e no final ele acabou se desculpando aí pelo modo com que tratou. Mas o que foi mesmo que pegou, que acendeu o pavio da dinamite? Olha, as gestões, e toda gestão tem a liberdade de fazer a execução da forma como pensa, né? Com o que estava sendo tratado na discussão era os radares da Imperatriz. Sou um crítico com relação ao gasto, ao volume de gasto. Não sou um crítico com relação à necessidade de radar, à necessidade de fiscalização eletrônica. Inclusive, o vídeo monitoramento da cidade, quando foi pensado, quando foi falado ainda em 2019, fiquei feliz e fico feliz com a cidade estar se modernizando, está investindo em segurança. Então, não devemos fechar os olhos para isso, é algo bom para a cidade. Acontece que existem os radares que vêm para coibir, inibir e preservar a segurança e a vida das pessoas, e existem os radares com a finalidade de multar. E isso a gente não concorda. A gente não concorda com certas decisões da gestão, da pasta, aonde colocam um radar no semáforo com 30 km por hora em plena Dorgival. Ou seja, e a quantidade de radar? 59 radares, 22 entrando em operação, vai chegar a 59 no total. Sendo que em certas capitais, como Belém, nós temos 160 equipamentos, dados apresentados pela própria CETRAN, e 60 pontos. Uma capital como Belém tem 60 pontos, Imperatriz 59. Ou seja, fica claro para nós essa vontade de multar, essa vontade de fazer uma indústria de multa Imperatriz. E para quem não sabe, se atentem ao contrato firmado entre a prefeitura e a empresa que vai gerenciar o serviço. No contrato, no pagamento, a expressão matemática para fazer o pagamento, quanto maior o número de imagens capturadas boas, ou seja, quanto maior o número de multas realizadas, maior vai ser o valor recebido pela empresa. Então, logicamente, quanto maior o número de multas, mais a empresa ganha. Isso não é indústria de multa? Esse é o nosso grande questionamento. E aí, logicamente, entra aquela discussão menor, muito menor, que eu não queria ter que rebater ontem aqui, mas foi preciso, diante da fala do secretário, aonde ele coloca quanto vale uma vida, onde ele colocou que quem não fosse a favor do radar estaria do lado do infrator. É uma discussão pequena, singela, e eu tive que alertá-lo que todos aqui da casa são vereadores, votados pelo povo. Quando se perde uma vida no trânsito, em geral, é de algum conhecido, colega, amigo do amigo, de algum colega vereador, porque a gente tem essa relação com a cidade inteira. Então a gente acaba se penalizando, sofrendo com isso. E o que a gente vê? Quando a gente faz uma indicação para se colocar um quebra-mola, para se colocar uma placa de sinalização vertical, não consegue, a placa não chega. Você não consegue colocar um semáforo em cruzamentos que a Imperatriz toda observa a sua necessidade. Você não consegue colocar um simples semáforo, mas você consegue investir 8 milhões em radares. Ou seja, há uma discrepância. Como é que não tem dinheiro para colocar uma placa de trânsito simples e tem dinheiro para colocar radar? Ou seja, há interesses outros que levam a fazer um esforço maior para se colocar radares. Essa é a discussão. E aí eu não permito que nos trate cada vereador com esse discurso inócuo, com um discurso que não chega a lugar nenhum. Temos que tratar a gestão. E como eu disse,
é uma opção de gestão, é um modelo de gestão, é um modelo de gestão que foi escolhido. Como ontem foi falado pelo secretário, Imperatriz precisava colocar pelo menos 200 radares. Imagine você ter 200 radares na cidade de Imperatriz, é uma coisa até um pouco absurda, mas enfim, é o pensamento deles, e a gente tem a opção aí de 2021 ter um outro gestor de pasta que pense diferente, que pense o trânsito como um todo, e não apenas no trânsito, apenas com radar. Aí, muito bem, conversei aqui, esse assunto ainda vai render, vamos ter muitas outras oportunidades. Conversei aqui com o vereador Ademar Alves de Freitas Júnior, que agora está por solidariedade. É por aí o caminho, né? Você pode continuar interagindo aqui conosco com o telefone que a gente disponibilizei na sua tela, é o DDD 99, aí você coloca aquele 9zinho tradicional, aí coloca 8228-1106, seja para o anúncio, seja para a denúncia. A gente se encontra. Antônio. Em Contexto.